Compramos uma casa na Alemanha, sem ser cidadão europeu e sem o visto de residência permanente. E vamos contar pra você nesse vídeo como foi o nosso processo. Isso aí. E aí, Paulo, como foi nosso processo? O nosso processo foi o seguinte: milagre. É isso, ponto, acabou. Valeu, tchau. Acredite! Vamos lá. Mas gente, em primeiro lugar, milagre. Em segundo lugar... Milagre. Mas vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Primeira coisa, por que comprar uma casa na Alemanha? A Lu já tinha falado comigo e eu sou cabeça dura, então a Lu precisa falar comigo muitas das vezes, mais de uma vez, para que eu E depois outras pessoas têm que falar, porque aí ele vai falar, mas não é verdade que a Lu já falou isso comigo? 60 pessoas depois. Exatamente. E aí o que me fez refletir, assim, e trazer isso que a Lu já tinha falado muito da nossa realidade foi o que um amigo meu viveu. Ele morou em um país que tinha um aluguel muito caro durante 10 anos e quando ele se mudou para um outro país, ele simplesmente foi para esse país e perdeu 10 anos de aluguel em outro país. E aí, 2 anos depois dele morando nesse novo país, ele comprou a casa dele. E ele estava conversando comigo numa das visitas que ele me fez, falando sobre essa experiência de ter comprado uma casa. E o porquê que ele comprou, e batia muito naquilo que a Luciane tinha conversado comigo, que veio uma conversa que, cara, é uma coisa puxando outra, porque a gente vendeu nosso apartamento do Brasil. Então, depois que a gente vendeu esse apartamento do Brasil, chegamos a uma conclusão, né, que a gente juntou um dinheiro lá que a gente não teria. A gente não teve lucro nenhum, mas a gente também pegou um dinheiro que a gente não teria juntado na nossa vida. E a gente falou, peraí, então não é tão ruim assim, porque sim, depois que eu comprei esse apartamento e que a gente se mudou e não sei o que, e não conseguia alugar, demorou pra caramba pra vender, eu falei, nunca mais eu compro nada. Nunca mais, porque esse negócio de ter casa, de ter apartamento, ter imóvel só dá trabalho. Eu estava revoltadíssima. Mas depois que vendi, eu falei, tô aqui pagando aluguel por ano. Caramba, perco dinheiro pra caramba, hein? E aí foi isso que o Paulo começou a contar. A gente foi na Irlanda, né? E esses nossos amigos estavam comprando a casa e a gente ficou assim, ué... Mas todo mundo diz que só pode comprar se você tiver passaporte europeu. E eles tinham a mesma situação da gente, apenas o visto de trabalho. E a gente falou, ué, a pulguinha veio para trás da orelha e começou a picar. E aí, quando a gente voltou, que Paulo estava conversando com esse outro amigo nosso que veio aqui e falou, a gente falou, será que... aí... no banco, né, dar uma olhada. E aí já começa já as ideias aqui. Para o nosso processo, primeira etapa, né, além de ter a motivação de comprar o imóvel, foi ir ao banco. Você está pensando em comprar o imóvel, vá no seu banco. Existem 2 formas de você começar o seu processo. Ou você ir no banco, ou você falar com agentes especializados de venda de imóvel, que não são imobiliárias, tá? Essas pessoas especializadas são agentes, né, que fazem essa ponte entre você e o banco. Nosso caso, nós fomos direto no nosso banco. Conversamos direto com o nosso gerente. Foi a um banco físico que a gente já tinha conta e que a gente já tinha relacionamento financeiro com eles. Existe N outras formas, mas a gente vai falar o nosso caso e como foi pra gente. A ideia aqui é mostrar, porque, sinceramente, gente, com qualquer pessoa que a gente conversasse, falava, mas você tem que ter, no mínimo, visto de residência permanente. A gente não tinha. Teve apenas um casal aqui, que já tinha comprado casa também, que nos incentivou a ir e ver. E contou a história deles também. Porque o restante, por desinformação ou por influência de pessoas que muitas vezes falam que você tem porque eles estão vendendo o produto deles, não precisa, no nosso caso, não precisou, você só tem que ter o seu trabalho, o seu contrato de trabalho. E com isso a gente vai entrar no que é necessário para vocês comprarem, né, documentações que foram necessárias para que a gente comprasse a nossa casinha aqui na Alemanha. Primeira documentação de cara que eles vão pedir: passaporte. Óbvio, né? Passaporte com visto válido. Isso não quer dizer com visto permanente, quer dizer com visto válido. Você tem que estar válido a morar aqui na Alemanha. No nosso caso, a Lu tem o visto de trabalho e eu tenho o visto de reunião familiar, que também é de trabalho. O segundo passo é ter o seu contrato de trabalho já ilimitado.
Nesse caso, tanto eu quanto o Paulo tínhamos. Você não precisa ter um super salário, um salário sinistro. Nós dois tínhamos temos um salário baixo, perto do mínimo aqui, e foi de boa. Sinceramente, deu até vergonha de falar o nosso salário líquido quando o cara perguntou no banco. Se deu. Mas é isso aí. De novo, fé em Deus, falamos e o medo era dele falar. E o que você quer com isso, minha querida? Mas deu tudo certo. Terceira questão, que aqui para muitas coisas é necessário demais, né? Que é como se fosse o SPC aqui, né? Que é o Chufa, né? Eles vão ver o seu Chufa, vão ver seu score para ver se você tem alguma dívida ativa ou alguma coisa do gênero. Então você precisa ter um nome limpo. Então se você sabe que tem alguma pendência, alguma coisa aí, já fica de ouvidos em pé, né? Ou não tenha, né? Então... Uma outra coisa que eles checam é se você tem algum outro financiamento. No nosso caso, a gente não tinha nenhum outro financiamento, porque se você tiver, claro, isso é debitado do seu salário. Então, é tipo assim, se você recebe 1.000 euros e tem 200 de financiamento, eles consideram que você tem 800 euros de salário mensal apenas. De documentação que você precisa para ir no banco inicial, gente, é só isso. Depois, quando você for assinar o contrato, eles vão pedir, no nosso caso, certidão de casamento, porque nós dois éramos casados, né? Vão pedir uma testemunha, né? Que seja uma pessoa que possa traduzir na hora do cartório. No nosso caso, a gente tinha uma pessoa que falava as duas línguas e foi com a gente porque a gente não era fluente o suficiente em alemão. Então, eles precisam ter certeza que você está entendendo. Essa pessoa vai assinar junto com vocês, mas ele não vai ser o responsável, ele só vai lá realmente como ajudante, né, como tradutor. Então não precisa ser um tradutor oficial, só precisa ter ser uma pessoa que tenha proficiência e que assine lá, que fala as duas línguas e que você confie, obviamente. Uma coisa que você precisa é provar que você tem o valor dos custos da compra do imóvel que você quer comprar. Ou seja, esse valor vai ser flutuante dentro de uma margem. O comprador, né, que paga o imposto. Então você paga a porcentagem sobre o valor do imóvel de imposto. Você paga o agente imobiliário, né? Se você teve no nosso caso a gente comprou direto da imobiliária do banco. Então tinha um agente que tinha que pagar, foram 3%, mas se eu não me engano esse valor pode modificar. Você tem que pagar o cartório, que também não é barato. Essas 3 coisas são as mais grossas. Vem algumas coisas também. Depois, quando sai a escritura, você também paga um valorzinho lá da escritura. Você paga 2 impostos. O imposto da cidade e do estado. No nosso caso, foram 2 impostos que nós pagamos. Um é pequenininho e você pensa, nossa, mas é só isso? Não! Depois vem a pancada e ela dói. Você vai no banco e o banco vai te dizer quanto você tem que ter. Então você encontra o imóvel, você vai no banco e ele vai te dizer, tipo, mas tá, se você quer comprar um imóvel do valor tal, você tem que ter tanto... Aproximadamente tanto só para pagar as custas. Se você tiver mais, beleza, você pode dar de entrada. Se você não tiver e só tiver aquele valor, você não precisa dar entrada. Quando você dá a entrada para financiar o imóvel, é melhor, porque você consegue um juro mais baixo. Tipo, tudo isso que a gente tá falando é incentivar você a ir lá conversar com o seu gerente. Você vai negociar, ele vai te explicar, ele vai mostrar aonde você pode chegar com seus valores ali. E aí, se você for lá e falar assim, Paulo, eu já fui no meu gerente é um carne de pescoço, é uma pessoa que não dá pra conversar e diz que nada pode. Cara, vai em outro banco, vai em outro gerente. Exato. Vai conversar com outra pessoa. Exato. Primeira coisa a dica que a gente dá é, primeiríssima coisa, vai no seu banco, seja claro com ele, explique que você não... Tipo assim, se você tem... É o mesmo caso que a gente. Olha, eu não tenho passaporte, meu passaporte é brasileiro, não é passaporte europeu. Eu não tenho visto de residência permanente, meu visto é esse, de trabalho. Explica tudo. Eu posso... A regra pode ser diferente, né? De banco para banco. Se ele falar, pode, aí você fala, esse daqui é o meu salário, esse é o do meu esposo, a gente quer pagar até... Foi isso que a gente fez. Isso. A gente pode pagar até tanto, que era o valor que a gente pagava de aluguel. Hoje a gente paga esse valor de aluguel. A gente pode pagar até esse valor de financiamento. Quanto que tem que ser o valor da casa? Aí ele pegou e viu, não, tá bom, vocês querem pagar esse valor?
Beleza, então tem que ser esse o valor da casa. Ele ainda falou pra gente, em Rostock vocês não vão conseguir. A gente falou, beleza, começamos a procurar fora de Rostock. Começa aquela questão de aonde procurar casa. Como a Lu falou antes, a gente fechou por uma agência que é de dentro do próprio banco. Mas não necessariamente você precisa fechar com a agência do próprio banco. Eles vão sempre te oferecer, se eles tiverem uma agência, porque é óbvio, né, que eles ganham 2 vezes, mas se você encontrar de outras pessoas, né, ou até mesmo de um particular, uma pessoa que você sabe que está querendo vender a casa, o que é necessário? É que aquela pessoa que quer vender a casa aplique talvez na agência daquele banco que venda, porque o que acontece é que o processo quando você compra na agência do banco é mais rápido, porque aquelas casas que estão sendo à venda naquela agência do banco, elas já são casas que estão ok pelo banco. Exatamente. A gente quis fazer direto também da agência do banco por ser mais seguro. Você está fazendo tudo já dentro do banco, tá todo mundo ali se conversando, o gerente com o agente imobiliário, é todo mundo ali funcionário da mesma empresa. Então, por isso a gente até preferiu fazer direto tudo pelo banco. Apesar de você ter que pagar aqueles 3% pro agente. Mas, assim, é melhor isso do que, sei lá, dar alguma coisa errada no meio porque alguém agiu de má fé. Não sei, né? A gente é estrangeiro e a gente sempre fica, sei lá, podem querer passar a perna exatamente pelo fraco. Eles são estrangeiros, não conhecem direito à lei, sei lá. Para o banco financiar algum imóvel para você, esse imóvel ele precisa estar todo correto com a prefeitura, com o cartório, com tudo. A pessoa que está vendendo, ela tem que estar correta, o imóvel tem que estar correto e você tem que estar correto. Então, as coisas que você não conhece quando você vai ver com alguém que o imóvel não está no banco, geralmente, é se aquele imóvel está correto e aquela pessoa que está vendendo está correta, entendeu? Com a documentação toda em dia. Então, por isso também, né, foi que a gente escolheu fazer direto com a empresa que era do banco. Mas isso não é uma regra, você não precisa ser, mas você precisa ter isso em mente. Uma coisa super interessante, né? A gente, como a Lu falou, a gente já teve um apartamento no Brasil e a gente comprou aqui, e a nossa experiência com cartório do Brasil e aqui foi totalmente diferente. Primeiro que aqui, tanto quem vende quanto quem compra senta na mesa junto com o tabelião do cartório, e aí o tabelião do cartório ele vai ler o contrato ali em alemão, por isso que você precisa ter uma pessoa que traduz, né, para você. Ele lê toda parte por parte do contrato e é nesse momento que você tem que fazer alguns apontamentos do que você está comprando. Tipo, aqui nós tivemos que fazer alguns apontamentos e aí o tabelião, ele corrige isso no contrato na hora ali antes de você assinar, entendeu? Reescreve para que aquilo que você está pedindo, solicitando, esteja em contrato. Sim. Tudo que é falado naquele momento é o que vai valer para sempre. Por isso que é tão importante esse momento e você prestar atenção nesse momento. E por mais às vezes que você fale alemão, tipo no meu caso eu falo alemão, mas eu não tenho aquela fluência alemão. Eu conheço alguns amigos que falam alemão também, mas eu preferi, né, assim, eu conversei com um amigo meu que já morou no Brasil, que mexe com muito contrato e tal. Que é alemão. Que conhece as leis, que conhece a documentação, que já passou por essa questão de compra de casa para poder estar comigo, porque isso era muito necessário, para que não passasse despercebido um ponto ou outro ali. E outra coisa, uma boa comunicação com o agente imobiliário é sempre válido, porque algumas coisas que a gente pediu ali naquela hora que a gente teve que dar o toque nele. Então, aquilo que a gente falou, aí ele foi lá, falou com o tabelião e colocado em contrato. Sim, a nossa experiência com o tabelião aqui foi muito tranquila, né? O tabelião era muito gentil com a gente, falava inglês, a gente tava super nervoso por essa questão e tal. Perguntava bastante coisa, às vezes coisas da lei que ele falava, ele perguntava, no Brasil também é assim? Exatamente. Era bem legal, super interessado. Então, essa parte, assim, foi uma experiência muito positiva pra gente. Uma coisa que é muito importante, quando você vai assinar o contrato no tabelião, o banco já disse que seu financiamento foi liberado, mas você ainda não assinou o financiamento. Aqui na Alemanha, primeiro você assina o contrato e depois você assina o financiamento. E isso dá um certo super medo, porque se você assina o contrato da casa, agora você comprou a casa, você fez o compromisso, assumiu o compromisso público de que você vai comprar aquela casa.
Se der alguma coisa errada de um dia para o outro com seu financiamento, você vai ter que se virar, porque agora você tem uma dívida daquela casa e você tem que pagar. Então isso é muito importante fazer com um banco que seja realmente um banco seguro. E por isso que a gente quis fazer com tudo ali dentro daquele mesmo ecossistema, né, digamos assim. Exato. Porque se dá algum problema de comunicação ali, você se lasca. Então... Exato, e você assina 2 contratos no mesmo... Na verdade, 3 contratos nós assinamos no mesmo dia. Isso. Você assina no mesmo dia o contrato, né, que é o compra e vendas, vamos dizer que fosse assim, é o termo lá de compra e vendas que você faz com a pessoa. Então você está comprando aquela casa daqueles vendedores. Você assina um contrato de financiamento, isso também você assina no tabelião, que é um contrato que você faz que o banco está te financiando aquele imóvel, então aquele valor específico é para aquele imóvel específico, você também faz isso, e aí esse é você e o tabelião somente que você vai fazer, porque o banco já enviou isso para o cartório. E depois, quando você sai dali, né, você vai ter uma hora que você vai lá no banco e vai assinar aquelas milhões de páginas do seu financiamento, né, vendendo o seu rim. Mas, no nosso caso, a gente fez tudo no mesmo dia, porque a gente tinha agendado tudo no mesmo dia. Agendado tudo. Que é uma coisa que eu acho bem inteligente, se você tem que faltar no serviço, né, você falta uma vez só. Você já faz tudo tudo de uma vez só. Mas, essa parte, eu acho que foi a parte mais ansiosa nossa. E a gente tá falando muito, tá deixando um pouco a emoção de fora, porque essa parte, gente... A gente tava mega ansioso. Assim, acho que todas as etapas... a gente não contou aqui que várias vezes eles tiveram que checar novamente. Peraí, mas deixa eu só ter certeza de novo que vocês podem comprar essa casa por causa do quase todas as etapas. Do tipo de visto de vocês. E aí, gente, mas nos falaram que podia, que tava tudo certo. Assim, foram umas 3 ou 4 checagem, rechecagem. No final deu tudo certo. Então, assim, só pra vocês saberem, que eu acho que é o principal desse vídeo vá no seu banco, pergunte e a gente conseguiu. Então, só para vocês saberem, dá para fazer. Outra coisa que a gente fez aqui, que é muito importante, a gente comprou uma casa mais antiga, que precisava de algumas reformas, e antes da gente comprar, realmente fechar o contrato, a gente veio com um engenheiro aqui, algumas vezes, para ele olhar tudo e nos dar o ok. A casa tá com estrutura boa, vocês podem comprar. Tipo, o telhado tá ok, não precisa trocar agora, a estrutura da casa é boa, a casa é pequena, mas o quintal vale a pena pro valor. Então, eu acho que vale muito a pena você sempre ter alguém local que possa ir com você e ver, alguém que entenda, por mais que você não tenha, de repente, um engenheiro, mas alguém que entenda e que possa ir e te ajudar, sabe? A gente teve, graças a Deus, pessoas que assim, nos ajudaram muito aqui, né? Enviadas por Deus, assim, que a gente nem sabia. E que descobriu e, tipo assim, vieram e nos ajudaram mesmo na amizade, assim. Então, eu acho que fica essa dica também de você sempre ter uma ajuda aí extra para você não entrar numa furada, né? Ainda mais comprando uma casa mais antiga como a gente comprou. Se você tem vontade de comprar para já começar a morar, preste atenção se tem alguém locando aquele imóvel que você está comprando. Porque se a pessoa se tiver uma família morando ali, aquela pessoa ela tem um prazo por lei de 2 anos para poder sair daquele imóvel. Então você tem que estar ciente disso. Isso é muito importante. Sim, e esses geralmente são os imóveis mais baratos. É tipo assim, você vê um imóvel super legal, numa área super maneira, e tá um preço bem abaixo do que você tem visto. A gente viu várias coisas assim, nossa, seria super legal. Nossa, esse preço tá maravilhoso. Aí você tem que ler as entrelinhas, imóvel alugado. Tipo, se o imóvel tá alugado, você não pode morar lá. Você tem que esperar 2 anos para morar. Então, é por lei, não tem jeito. Uma outra coisa que eles fazem muito aqui é botar preço de leilão, ou seja, você tá procurando imóvel e tá lá, preço inicial, started, né? Tipo, preço inicial. Aí eu não entendia o que era aquilo, aí depois que eu fui entender que era tipo, quem dá mais, entendeu? Exato. Que aí o valor tá bem baixinho e aí eles querem vender por maior valor possível, então ele bota daquele valor para as pessoas ficarem dando lance até alguém fechar aquele imóvel. Outra coisa que é muito comum aqui
você também, assim como pro aluguel, você muitas vezes concorre com um monte de gente, para comprar também, muitas vezes você concorre com um monte de gente. Então é muito comum, você escreve uma cartinha bonitinha, contando sua história, a história da sua família, para ver se consegue o imóvel, porque às vezes você gosta do imóvel, você dá, às vezes tem essa questão de dar o lance, mas você não é escolhido porque os donos escolhem outra família. Então isso também é muito comum de prática de mercado aqui. Não foi o nosso caso. A gente não chegou a escrever, mas o agente, né, ele contou pros donos e os donos gostaram da nossa história. Foi muito interessante quando a gente fez a proposta, né, ele falou com a gente que ele tinha contado, né, e os donos tinham se agradado da nossa história, tinha se empolgado que nós dois éramos brasileiros, que estavam vindo morar aqui, que tinha tanto tempo aqui, e eles gostaram da nossa história. E só para completar, que foi milagre mesmo, geralmente aqui também as pessoas colocam um preço um pouco mais baixo para você fazer uma proposta mais alta. A gente não tinha aquele valor, não. A gente deu uma proposta mais baixa. Bem mais baixa, gente. Bem mais baixa. E foi aceita. A gente tava tipo assim, Deus, se for da tua vontade. E foi aceito e deu tudo certo. Então assim, sim, foi milagre mesmo, mas só para você saber, não desista. A proposta desse vídeo é exatamente essa. É possível. É isso, galera. Começo de ano, né? Então eu quero que vocês comecem o ano igual nós começamos o nosso ano de 2025, na casinha nova. Por que não, né? Começa com essa sementinha no coração aí, vai no banco, conversa com o seu gerente. Entenda, se você comprar uma casa mais antiga que foi o nosso, você vai ter imprevisto. Nós tivemos um imprevisto que nos atrasou em uma semana e isso impactou muito forte, ainda teve né? Covid no meio. Né? A Lu teve Covid, teve esse imprevisto que impactou a gente uma semana e teve que ficar parado, porque ele estava fazendo um tratamento na casa, a gente não podia trabalhar, não podia ficar dentro da casa, né? Durante uma semana, a casa teve que ficar fechada. Mas fora assim, atraso de entrega de mercadoria, atraso de entrega de material, todas as coisas. E a gente só tinha aquela semana pra se mudar, porque na semana seguinte Paulo trabalhava no final de semana e depois era Natal, todo mundo tava viajando pro Natal, todo mundo a gente se mudou na primeira semana de dezembro de 2024. Foi, mas graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. Então é isso, tipo, cara, vai lá, vai dar tudo certo. Sério, vai dar tudo certo, entendeu? Se você tem esse sonho, primeira coisa, vai no seu banco. E se você não tem esse sonho, porque na época a gente não pensava em comprar. Porque a gente também nem achava que podia. Então a gente nem ousava sonhar. Então a gente nem ousava sonhar. Tipo assim, um dia, quando a gente tiver mais, né, estável, quando a gente tiver a nossa cidadania ou quando a gente tiver o nosso visto de residência permanente, aí a gente vai procurar saber. E no final a gente foi tudo muito rápido, tempo recorde. Até o gerente do banco falou, nossa, foi tempo recorde. Gente. Mas assim, a gente só atribui isso a Deus mesmo, porque essa casa aqui, ela estava num preço muito abaixo do mercado, ainda é na cidade de Rostock, é bem perto do centro, e estava anunciada já há um mês, só que ninguém via. Então, assim, sabe, Deus fechou os olhos deles, a casa era pra gente. Assim, só falando em prazos com vocês pra ver como foi rápido, gente. Entre a gente ir no banco e a gente entrar na casa, foram 5 meses. Isso, a gente foi no final de julho, né? E a gente entrou em casa, casa em dezembro. Então, foi muito rápido. Todo o processo foi muito rápido. Então, ele pode ser mais demorado para você, ele pode ser mais rápido, mas ele vai acontecer. No nosso caso, graças a Deus, foi rápido, porque a gente precisava que fosse rápido. Por vários motivos, mas o papai abençoou. E aí, falar até uma coisa aqui, cara, que a gente falou que foi milagre, mas eu vou falar uma coisa que aconteceu nós estávamos com medo de assumir uma dívida por causa até questão de salário, como a Lu falou, nossa, deu vergonha de mostrar o salário. Cara, e até isso Deus providenciou, entendeu? Deus providenciou o aumento do salário, Deus providenciou a forma, Deus providenciou tudo. Então, galera, entrega na mão de Deus e vai. É só ir, vai acontecer. Isso aí. Bom, espero ter te ajudado nesse vídeo. Talvez tenha ficado um pouco confuso, porque a gente... Né? Assiste de novo. Assiste 2 vezes.
Isso, volta e assiste novamente para entender melhor. Escreve aqui embaixo as perguntas. A gente fez isso já pensado. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Manda esse vídeo para alguém que você conhece que mora na Alemanha, ou que mora na Irlanda, ou que mora em algum outro país da Europa. Quem começou a nos incentivar foram amigos nossos que moram pela Europa. Então, galera, manda pros seus amigos esse vídeo. Eu acredito que ele pode impactar essa galera, né? Em começar a procurar, ou até mesmo começar a ter esse sonho. Porque às vezes as pessoas só têm o sonho. Tô aqui, vou ficar aqui 10 anos e vou voltar pro Brasil. Mas às vezes ele fica 10 anos pagando aluguel e poderia estar pegando esse dinheiro no final desses 10 anos. Por que não? Exatamente. Uma outra coisa que é ótimo falar, que eu adorei saber. Aliás, tem duas coisas que eu vou falar nesse vídeo agora, no final, que vale estar no final. Primeira coisa, se você ficou até aqui, você já vai saber disso. Você paga imposto por água da chuva na Alemanha. Mas a segunda coisa, que é sobre imposto, mas é bem legal, é que se você mora mais de 1 ano no imóvel que você comprou, quando você vende esse imóvel, você não paga mais imposto de venda sobre ele, né? Todo o dinheiro é seu, você não precisa pagar imposto. Quem paga esse imposto de venda é, na verdade, quem compra o imóvel. Então isso é maravilhoso. Se esse imóvel teve função de residência e você morou nele por mais de 1 ano, você não precisa mais pagar imposto. Valeu? Isso pelo menos, né? Isso pelo menos. Então isso é maravilhoso. Então é tipo, Sim. Você vai estar pagando imposto de água da chuva? Vai. Mas você não vai precisar pagar imposto quando você vender o imóvel. Uma outra dica é, além desse valor que o banco te fala que você tem que ter para pagar todos esses impostinhos aí, tenha um pouquinho a mais. Porque vem outros impostinhos aí no meio que você tava, mas ninguém me falou desse imposto, mas tá aqui e você tem que pagar. Então tem aí uns 5% a mais guardado em algum canto, porque vai aparecer imprevisto, tanto de imposto quanto talvez de reforma, de mudança, essas coisas. Então tem essa graninha ali guardada, vale a pena pra caramba, tá? Gente, vou falar novamente. Acredite no milagre, ele é possível. É isso, pessoal. Espero que tenhamos te ajudado e que você possa realizar esse sonho. Se esse é o seu sonho, que você possa realizá-lo. Estamos ansiosos demais para saber seus comentários, então deixe seu comentário aí, deixe seu curtir, se inscreva no canal, dá um clique aí no sininho, tá bom? E é isso, envia para um amigo, que eu tenho certeza que você vai ajudar alguém a pensar e a sonhar uma coisa tão legal quanto essa. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau!